Bom, este aqui será o vídeo número 2, né, da aula número 22. Vamos responder essa pergunta aí. Dá para construir um plano que passe por dois pontos distintos de R3? Então, sim, dá. Então, vamos lá. Vamos estudar esse problema em GeoGebra inicialmente, para que tu enxergue ele. Então, vamos lá. Então, caso número 1. Um dos pontos dado é nulo, né? Ou seja, um dos pontos corresponde com a lista que se identifica com 0, 0, 0. Então, digamos, 2 pontos, 0, 0, 0, que simbolizamos com a letra O, a letra O, e o outro ponto estamos indicando com P. Então, a ideia é que eu quero construir um plano que passe por esses dois pontos, né? Não me serve, né, o que tu diga, não, sim, tu enxergando, não, tudo bem, tu enxerga, sim, tu enxerga, mas e aí? Tu tem que me dar, né, de alguma forma, a representação vetorial do plano que tu construa ou a representação cartesiana, é verdade? Então, por exemplo, né? Então, esse cara aqui e esse cara aqui são distintos. Ok. Eu quero construir um plano que passe por esse cara e que passe por esse cara. Dá para construir? Sim. Então, olha os passos da construção. Primeiro, tu diz, opa, eu sei que dois vetores, né, que não são paralelos em R3, eles determinam um plano. Então, para construir um plano que passe por esses dois pontos, eu preciso, por exemplo, construir o vetor, né, que liga esse cara aqui e liga esse cara. Como assim que liga? Não, vamos falar melhor. Que tem P, por exemplo, aqui e cabeça aqui. Eu vou construir um vetor ancorado. Aliás, eu fiz a construção já, então vamos lá. Pronto. Esse seria meu primeiro vetor. Beleza? Agora eu preciso de outro vetor. Né? Eu preciso de outro vetor. Mas esse vetor que eu construa, ele não pode ficar superposto ou sobreposto, né? Sobre a linha que passa por esses dois pontinhos. Lembra que por dois pontos distintos passa uma única linha. Então, olha só, eu estou pegando um pontinho que, esse pontinho que não está sobre a linha, né? Que passa por esse aqui e por esse aqui. Eu pego um pontinho que. Esse pontinho que será a cabeça de um vetor ancorado. Esse vetor vou chamar de V. Então, esse vetor aqui chamei de U. U tem P em O e cabeça em P, um vetor ancorado. E V tem P em O e cabeça em Q. Agora, esse Q não está no gerado de U, ou seja, esse Q não é um ponto dessa linha aqui. Nesse caso aí, eu estou garantindo, né, que esse vetor não descanse, né, sobre a linha gerada por esse vetor aqui, U. Né? Então, olha só, sobre essa linha estão todos os múltiplos escalares desse vetor. Então, se eu pego o que por fora dessa linha, dá para construir um vetor que não é paralelo a esse aqui. E agora, eu sei que esses dois vetores, né, geram um plano. Esse plano aqui. Aí, tu tem que estar por dentro da aula número 21, porque senão tu tá perdido, né? Tu tá perdido, tu não vai entender. Tu não vai entender de jeito nenhum. Matemática não tem magia, né? Matemática não se aprende por osmose, né? Não é que tu vai te colocar o livro aqui e diz, ó, pai, entrou. Não, tem que te sentar, cara, e uma coisa desafiadora, cansativa. Fica com raiva às vezes, né? De não entender, mas quando entende, é uma felicidade. Quem é esse plano, cara? Então, esse plano nós simbolizamos na aula número 21, com esse símbolo aqui, PUV. Isso aqui indica um plano. Mas mais do que isso, indica um conjunto. Qual conjunto é esse? Bom, conjunto de todas as combinações lineares que podem ser produzidas, né, através dos vetores U e V. Então, nesse objeto geométrico descansam pontos, né, que são cabeça de vetores, né, que se escrevem, né, como suma vetorial de múltiplos escalares de U
com múltiplos escalares de B. E isso que estou falando, né? Essa seria a forma vetorial de pensar um plano, né? Passando pelos pontos P e 0, né? Mas isso é verdade. Por que esse plano aqui passa, de fato, por esse pontinho e por esse pontinho? Então, tu diz, bom, P está nesse plano, por construção. Mas é possível que tu não queiras enxergar isso. Então, se tu não queres enxergar, tu tem que usar a álgebra para provar que P está de fato no plano, nesse plano aqui. P está, por quê? Porque eu posso fazer S igual a 1 e T igual a B. Ou seja, eu apago esse vetor, apago multiplicar por zero, eu tenho o vetor O tu suma com o vetor P, e se tu suma esse vetor O mais P, tu produz esse vetor. E esse vetor tem cabeça em P, e portanto P está no plano. ¿Por quê? Porque existem escalares S e T, de tal forma que P se escreve como uma combinação linear desses vetores. Esse tipo de coisa tu tem que entender, porque senão isso ficará difícil, extremamente complicado. O está nesse plano? Sim. Por quê? Porque tu está enxergando que sim está, mas como que tu prova isso algebricamente? Bom, tu tem que ver se existem S e T de tal forma que O se escreva como uma combinação linear dos vetores U e V. Sim. Quem é S? Zero. Quem é T? Zero. Zero real. Zero vezes U é o vetor O, o vetor zero. 0 vezes B é o vetor 0, o vetor nulo, mas o vetor nulo te dá o vetor nulo. Então, O e P estão nesse plano, beleza? Quantos planos dá para construir? Um número infinito de planos. Por quê? Porque basta pegar Q, sendo qualquer ponto no espaço, né? Que não esteja, né, na linha gerada por ese vetor aqui, U, ou basta pegar que fora da linha que passa por O e passa por P. Então, há um número infinito de pontos que não estão sobre essa linha e, portanto, há um número infinito de planos, né? Passando pelos pontos O e P. Mas não me interessa esse negócio de um número infinito, me interessa que, sim, a resposta afirmativa à pergunta: dá para construir planos que passem por esse ponto e por esse ponto? Sim. Beleza? Ok. Então vamos lá. Vou tirar tudo isso aí. Agora tiro tudo isso aí porque já não. Para que fique mais limpo, e podamos entender o que vem agora, a pergunta que vem agora. Deixa eu ver se já limpei tudo. Beleza. Está limpo agora. Então vamos no outro caso. Qual é o outro caso? O outro caso é dois pontos, ou seja, agora te dou dois pontos distintos e nenhum deles é o zero, né? Eu vou te dar, eu vou tirar aqui, apagar, tirar aqui, eu vou apagar. Deixa eu ver, eu vou apagar esse, opa, vou apagar, não dá para apagar esse aí, quero apagar esse carinha aí. Aqui, não dá para apagar. Bom, não deu para apagar, tudo bem. S e R são dois pontos distintos, né? Eu queria apagar esse vetor, não, agora, nenhum desses pontinhos, né, coincidem com O. E a pergunta é: dá para construir um plano que passe por esses dois pontinhos? Eu te digo sim. Como? Bom, tu diz, opa, o que eu posso fazer? Tenho que construir, eu tenho que responder à pergunta de se existe um plano que passe por esses dois pontinhos. Então tu diz, opa, ó, eu já construiu.
Então, tu poderia enxergar, tu poderia dizer, ah, sim, cara, dá para construir uma folha que passe por esses dois pontos. Sim, tudo bem, tu poderia enxergar essa situação, mas de uma forma ou outra, tu também tem que me dar a equação cartesiana ou a forma vetorial desse plano, porque tudo bem que tu possas enxergar o objeto, né, passando por esses dois pontos, mas infelizmente, né, ou felizmente, tu tem que me dar a equação cartesiana ou a equação vetorial desse plano. Por exemplo, o GeoGebra daria esse objeto. Oh, parece que está dizendo que esse seria aqui. Bom, não sei qual é esse plano aí que o GeoGebra tá me dizendo, né? Parece que é esse aqui, vamos saber. Vamos lá. Será? Não sei. Parece que é esse. Ok. Mas yo no estoy interesado que yo, o sea, quiero que tú des ese plan. Então, tu poderia falar o seguinte, ó, tudo bem, vou apagar aqui. O que tu vai fazer? Tu poderia fazer o seguinte, né? Construir, dessa vez, não, dessa vez. Tu faz o seguinte, ó. Eu poderia pensar esses pontinhos como sendo que cabeça de vetores ancorados. Pronto. Como esses pontinhos não estão sobre uma mesma linha que passa pela origem, então esses vetores, né, com cabeça, esses pontos, são no paralelos, ou seja, eles já são no paralelos. Por quê? Porque S e R não são pontos que estão, né, sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, uma vez que tu construi esses vetores com cabeça, esses pontos, está garantido que esses dois vetores não descansem sobre uma mesma linha que passa pela origem. Beleza? E, portanto, esses dois vetores geram um plano. Qual plano? Beleza? Esse plano. Quem é a equação, a forma vetorial desse plano? Bom, faz assim, ó. Esse aqui é o plano pi, como chamamos isso? Vamos chamar de OS, OR, beleza? Então, nesse caso, e esse vetor OS, OR, é um conjunto. Qual conjunto? Conjunto de todos os múltiplos escalares desse vetor, OS, más T, OR, sendo S e T reais. Vamos, esse aqui, para que não se confunda, é um S pequenininho. Aqui, esse S pequenininho é um real. E o outro S é um ponto, cabeça de um vetor. Então, esse pontinho está? Sim, sí está. ¿Por quê? Tu teria que apagar, esse vetor, o R. O sea, tú tienes que multiplicar por cero. Cero veces ese vetor aquí te da un vetor nulo. Y ahora u otro tú tienes que multiplicar por 1. Y aquí te daría ese puntinho. En otro caso, tú apagas u otro vector. Y otro multiplica por 1. Y en ese caso, tú tienes ese puntinho aquí. Entonces, da para construir, sí, un plano que pasa por esos dos puntinhos. ¿Es la única forma de hacer eso ahí? No, no es la única forma. Vamos lá. Agora, que eu vou fazer? Bom, eu faço o seguinte. Eu vou construir um vetor livre. Por exemplo, eu construo esse vetor aqui, que tem pé em S e cabeça em R. Agora, esse vetor livre, eu vou ancorar. Beleza? Ok? Ancorei. Esse vetor ancorado é equivalente a esse cara aqui. E, portanto, então,
a cabeza desse vetor é R menos S, ou seja, cabeça menos P. E agora eu vou construir um plano que passa pela origem, né? Que é gerado por esse vetor e qualquer outro vetor que não seja paralelo a esse aqui. Então, basta pegar um vetor que não seja paralelo a esse cara aqui, ou seja, que não descanse sobre a linha que esse vetor gera. E agora vou construir o plano gerado por esses dois vetores. Então, esse plano aqui é o plano gerado, né, sobre esses vetores. Infelizmente, né, se eu coloco aqui maior, aí não ajuda, né? Vamos lá. Então, esse plano aqui, ele é gerado, né, por esses dois vetores. Por esse vetor que se construi, né, ancorando esse cara aqui. Opa, desculpa. Ok? E agora o que tu vai fazer? Tu vai trasladar esse plano aí à cabeça de qualquer um desses vetores. Pronto, tu vai ver agora a magia. Desculpa, cara, tu não estava enxergando. Vamos lá, vou te repetir tudo que eu estava fazendo. Estava a foto, né? E não deu para ver o que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, eu te expliquei uma forma, né? De gerar um plano, de construir um plano que passe pelos pontinhos R e S. Não é a única, é isso que eu vou te explicar agora. Não é a única forma de ver isso aí. Beleza? Não sei se vai parar. Acho que não. Acho que dá a ligação. Né? Dá para construir um plano que passa por esses dois pontinhos, R e S. Agora eu vou te explicar outra forma de fazer isso aqui. Que eu vou dar uma diminuída aqui. Pronto. E vou dar uma aumentada aqui. Foda. Ok, então vamos lá. Para isso, eu vou construir um vetor livre. Construir esse vetor livre. Está livre. Agora eu vou ancorar ele. O vetor equivalente, né, com esse aqui é o vetor com cabeça. A diferença entre isso aqui com isso aqui. Ou seja, cabeça menos P. Agora, o que vou fazer é construir um plano que passe pela origem gerado por esse vetor e por qualquer outro que não seja paralelo a esse cara aqui. Então, eu preciso, né? Qualquer outro vetor, esse aqui, que não seja paralelo a esse cara aqui. Então, esses dois vetores geram um plano. O plano é um plano que passa pela origem. Esse plano aqui. Esse plano não passa nem por S nem por R. Mas qual é o truque? O truque é que eu posso levantar esse plano à cabeça desse cara aqui ou à cabeça desse cara aqui. Então eu vou levantar. Como assim? Trasladar rigidamente esse plano a esse cara aqui ou a esse cara aqui. Dá na mesma. Pronto. Uma vez que levantei esse plano vermelhinho, né? É um plano que passa pelos pontos R e S. Então foi respondida a pergunta por dois pontos distintos de R3, né? Passa assim pelo menos um plano. E por esses pontos passa um plano. Professor, dá para provar isso? Porque eu estou enxergando que sim, que é possível, né? Que esse plano vermelho parece que se passa por esses dois pontinhos, mas dá para provar? Dá. Então, olha só, o que tu vai fazer? Toma uma foto aqui. Então, esse pontinho, né? Esse aqui vamos chamar de U. U é o vetor 0R. E esse aqui vamos chamar de V, esse vetor aí. V é o vetor OS. Beleza. Aí depois, vamos chamar W, RS. Esse aqui, o ancorado. O W é o vetor O, RS. Agora eu construí esse plano vermelho. Como? Esse plano vamos chamar de π. Então, todo ponto desse plano aqui, todo pontinho desse plano, vamos chamar um x, né? X, qualquer ponto desse plano, é dessa forma aqui. Ó. X é U, não sei, U, mais... peraí.
Todo punto desse plano aí é dessa forma aqui, ó. É que, opa, tu pode gerar confusão pelo seguinte, né? É porque esse R aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos escrever aqui. Mas W, que esse aqui vou chamar de A, do vetor A. Espera aí. SW. W é R menos S. Então, vamos chamar aqui esse aqui de alfa, para não confundir. Alfa. E esse aqui, R menos S. Más beta A, esse vetor aqui. Mas esse pontinho aqui que gera confusão. Vamos chamar esse pontinho aqui, vamos chamar de quê? Então, A é o vetor C-O-Q. Vamos chamar de quê? Então, a pergunta, todo ponto desse plano π, né? Todo ponto desse plano, né? Todo ponto desse plano, ele se escreve dessa forma vetorial. R mais alfa vezes R menos S, más beta vezes Q, alfa e beta reais. A pergunta, R está no plano π? Sim. Por quê? Porque tu faz agora, que faz? Alfa e beta zero. Se alfa e beta são zeros, tu obtém que x igual a R. Ou seja, se esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero e esse cara aqui é zero, então tu tem que zero vetor mais R te dá R. Então tá ok. Esse está no plano vermelho? Sim. O que tu faz? Beta zero e alfa igual a menos 1. Então, suma. Alfa menos 1. Menos 1 por R menos R. Se cancela con ese R. R menos R te da a Z nula. Menos 1 veces menos S te da S. Y aquí 0, ¿no? Entonces te da ese puntinho aquí. Entonces, de fato, fue construido, sí, un plano que pasa por esos dos puntos, ¿no? Y la representación vectorial de ese plano, ¿no? Se obtiene de esa forma. Puntos de ese plano vermelho son de la forma R más alfa veces R menos S más beta Q, sendo que un punto que no está en la línea gerada pelo vetor U. Entonces, ese tipo de cosas, eso no es fácil. Isso não é uma coisa fácil. Mas vai ter que mergulhar nisso aí, né? Mergulhar nisso aí. Ou deixar passar e dizer, não, esse tema aí não deu. Esse tema não consegui engolir. Então, tu foca tua atenção em outros temas, né? Porque não necessariamente quer dizer que se tu não entendeu esse tema, não, eu irei mal na prova. Não, necessariamente. Há mais coisas, né, para ser discutidas. Mas é interessante que, né, que tu te esforce, né, o máximo possível. E caso tu não consiga, tu tem que perguntar para os monitores, para o monitor, neste caso. Para mim, ou para o estudante, né, que para um outro estudante que possivelmente né, tenha conseguido absorver esse conteúdo. Ok? Então, a pergunta, dá para construir, né, um plano, dá para construir um plano que passe por dois pontos distintos no espaço? A resposta é sim. Aqui eu te explico, né, como que tu deveria fazer, né, tá? E por fim, né, a pergunta, dá para construir um plano que passe por três pontos distintos de R3? Bom, isso eu vou responder no seguinte vídeo.